Olá, gente. Olá, gente. Então, hoje irei explicar para vocês como construir um box plot. Bom, mas primeiramente, o que é um box plot? Ele é um tipo de gráfico estatístico que representa dados através de um retângulo construído com quartis. Ele também é chamado de diagrama de caixa. Ele tem o objetivo é, de fornecer informações sobre a variabilidade dos dados e os valores atípicos que pode influenciar o cálculo de medidas como a média aritmética, por exemplo. E o seu quartil ele pode ser construído tanto na horizontal como também na vertical. O boxplot fornece informações sobre a seguinte característica do conjunto de dados: localização, dispersão, assimetria, comprimento da cauda e outlines, que são são medidas discrepantes que vocês verão logo à frente. Embora o Blockspot forneça informações sobre a localização e dispersão, o seu verdadeiro valor está na informação que fornece sobre a cauda distribuição, pontos desgarrados das outlines, que pode afetar de forma diversas as decisões a serem tomadas, a partir da análise dos dados que não foram devidamente considerados. Bom, o Boxplot utiliza 5 medidas estatísticas: o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o segundo quartil, que também é conhecido como mediana, e o terceiro quartil. O conjunto dessas medidas fornece evidências acerca da posição, dispersão e assimetria e valores extremos, que seriam atípicos, né, as outlines. A exposição do primeiro, segundo e terceiro quartil fornece evidência sobre o nível de assimetria da distribuição dos dados. Então, você vai pegar o seu conjunto de dados e vai dividir ele em 25% para cá, 25% para cá, para aqui também e 25% para cá. A caixa central será 50%. Isso é muito importante você saber essa divisão, porque 50% dos seus dados vão estar aqui. E para calcular o seu quartil, né, o primeiro, o terceiro, vocês podem usar essa formulinha que eu botei aqui embaixo, que seria ED, né, que é o limite que você quer definir. O K é a porcentagem que você, no caso, vai calcular, que seria 25%, dividido por 100, e o seu N seria a quantidade de dados que você tem. Vamos supor que vocês têm um conjunto de dados de 100 observações, de 30, de 10. Então, é esse valor que você vai botar aqui. Opa. As outlines eu falarei mais à frente para vocês. Bom, vale reforçar novamente que o primeiro quartil vai sempre estar aqui, na parte inferior. Aqui vai estar a mediana e o terceiro quartil. O intervalo interquartil é o que está dentro da caixa. É 50%. Para calcular ele, você vai ser o Q menos o Q1. Vale lembrar, né, que 50% dos seus dados vão estar dentro dessa caixa, 25% aqui, entre o terceiro quartil e o máximo, e o primeiro quartil até o mínimo. Opa. Bom. Opa, não mudou de slide. Bom. A outra situação que vocês devem saber é que a mediana nem sempre ela vai estar no meio. Ela pode estar um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. Vai depender dos valores dos seus dados. As outlines. Outra situação é o valor máximo. Antes de eu falar das outlines, eu vou falar do valor máximo. Ele nem sempre também, obrigatoriamente, vai ser o maior número. Por quê? Por causa das outlines. Se você tem ou o seu menor, o mesmo vale também para o mínimo. Nem sempre o seu número, sei lá,
30 vai ser o seu menor número. Você pode ter um número menor, pode ter o número 2, por exemplo. Ele pode tá fora, porque ele tá muito, é um valor muito discrepante em relação ao seu conjunto de dados. Então, ele é considerado como um valor atípico. Provavelmente um erro de medida ou que você tem na sua pesquisa. E para você calcular os valores das outlines, o valor máximo, por exemplo, você vai calcular da seguinte forma: terceiro quartil mais 1,5 vezes o seu i, que é o intervalo interquartil. E para você calcular os outlines mínima, né, depois do mínimo, é o primeiro quartil menos 1,5 vezes o seu intervalo interquartil. Bom, para a construção do boxplot, você vai determinar 5 medidas: mínima, máxima, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil. Para construir um eixo de escadas que contenha um valor mínimo e máximo, essa é a sua segunda condição. A terceira é construir uma caixa, estendendo-se até o Q1 até o Q3, e colocar uma linha na caixa. Linha esta que corresponde à localização do valor da mediana. Traçar uma reta paralela ao eixo do passo 2, que passe por dentro da caixa, ou com extremidade correspondente ao valor do limite inferior ou superior, que no caso, né, o inferior está aqui embaixo, depois no mínimo começa o inferior e superior no máximo. E identificar os pontos discrepantes, com o símbolo, como por exemplo o asterisco, que seria as outlines, os valores atípicos. Agora a gente vai colocar em prática um exercício para vocês ver se vocês entenderam como aplicar, né, o que foi aprendido. Bom, o engenheiro em uma indústria química é responsável pela produção de acetona. Para avaliar a linha de produção, o gerente monitora o processo. Durante uma semana, 16 bateladas de acetona são produzidas e uma leitura por batelada é feita. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. Batelada 1, 2, 3. Vamos considerar que isso aqui poderia ser dias, ou semanas, ou meses. E a leitura está exatamente aqui, né? Vamos supor que está em dia. O primeiro dia ele mediu 6. O segundo dia ele mediu 24. O terceiro 12. No 10º ele mediu 22. Lá no 14 ele mediu 5. Então esse é seu conjunto de dados. No total aqui tem 16 medidas. E agora, como a gente vai resolver esse exercício? Bom, a solução dele, em primeiro lugar, é pegar essa leitura, né, e botar na forma crescente. Após isso, vocês vão calcular os quartis, a mediana e a distância entre os quartis, o mínimo e o máximo. O primeiro quartil, para você calcular, você vai aplicar essa formulazinha aqui. Que no caso, o N são 16, né, são 16 dados. O K seria 25%, né? Então, seria 25% dividido por 100 vezes N vai dar 4. Então, o seu intervalo, então, 25% dado seria... seu primeiro quartil são os primeiros 4 números. Então, 1, 2, 3, 4. Vai ser o 12. É o limite do seu primeiro quartil. Para você calcular o terceiro, vai fazer a mesma coisa, seriam 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o 31, é o limite do seu quartil. Do terceiro quartil. A mediana seria tipo o meio. Como aqui 16 é número par, você vai pegar esses dois valores aqui, 22 e 24, vai somar e dividir por 2. Que, na verdade, aqui é 23. Certo, gente? Se fosse número ímpar, você pegaria exatamente do meio. Vamos supor que não tem esse número 34 aqui. Então, o seu meio seria 22.
No caso, aqui tem 16 dados, então a metade seria aqui, entre o 22 e o 24. Então, a minha mediana é 23. O meu valor mínimo é 5, o meu valor máximo é 34. E agora, como plotar, né, fazer esse diagrama de caixa? Você vai seguir aquela recomendação anterior, né? Vai construir o eixo, que contém o valor mínimo e máximo. Depois vai construir a caixa. Você vai traçar aqui primeiro o mínimo, o máximo. E aí vai traçar uma linha aqui. E depois vai fazer a caixa, né? Você vai fazer a medição. Aonde ficaria o número 12, né? Do primeiro quartil? Aqui. O meu número mínimo, 5, está bem aqui. O meu número máximo é 34, então ele está aqui. O meu terceiro quartil é 31, então ele está aqui. Então, gente, é só traçar. Vai traçar a caixinha, tchum, tchum, tchum. Você já definiu seus pontos mínimo e máximo. E a mediana. A mediana, ela é 23. Então, no caso, você vai traçar ela aqui. Vocês estão vendo que ela não está no meio. Ela está um pouquinho mais acima. Porque o meu conjunto de dados é mais alto, né? Do que o início dele. Então, ela não vai estar no meio, ela vai estar um pouco mais para cima. E assim, gente, que vocês constroem a caixa de diagramas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.